Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010, o preço da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE entre dezembro e janeiro. Goiânia, Salvador e Florianópolis registraram as maiores altas, enquanto Belo Horizonte, Brasília e São Paulo anotaram os maiores recuos. A cesta mais cara, R$ 236,55, pertence a Porto Alegre, seguida por São Paulo, onde os produtos custam R$ 225,02. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, rebate as críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao governo Lula. Em artigo publicado no fim de semana, Fernando Henrique Cardoso condenou as comparações feitas com o governo anterior. No artigo publicado pelo jornal Estado de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso disse que o governo atual ignora dados e insiste em contar uma versão própria da história para destruir o inimigo principal, o PSDB. No artigo, FHC declarou que o presidente Lula, levado por momentos de euforia, está inventando inimigos e enunciando inverdades. Segundo ele, a estratégia do governo seria vencer as eleições deste ano com um retrovisor. A ministra Dilma Rousseff reagiu e disse que comparar não é ficar olhando pelo retrovisor. Dilma declarou ainda que houve passos no governo anterior, mas o caminho trilhado pelo PT foi melhor para o país. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também saiu em defesa do governo e declarou que não é a primeira vez que uma eleição é disputada com base em comparações e que o PT está disposto a debater com os tucanos suas propostas para o futuro. Rodrigo Arantes, sobrinho do governador José Roberto Arruda, pediu afastamento do governo do Distrito Federal neste domingo. Ele é secretário particular de Arruda e está sob suspeita de participar do esquema de corrupção conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. Em meio a escândalos no Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que deve aumentar as punições às empresas envolvidas em esquemas de corrupção contra a administração pública. A proposta prevê multas que variam de 1% a 30% do faturamento das empresas envolvidas. O governo federal cancela em fevereiro cerca de 710 mil benefícios do Bolsa Família. O número corresponde ao total de beneficiários que não atualizaram os dados cadastrais no programa até o dia 31 de outubro do ano passado. O Bolsa Família varia de R$ 22 a R$ 200, de acordo com a renda mensal da família e com o número de crianças e adolescentes. Para receber o benefício, as famílias precisam cumprir obrigações como manter os filhos na escola e atualizar os dados a cada 2 anos. A prevenção à AIDS é o tema principal da campanha de carnaval do Ministério da Saúde. A contaminação de mulheres de 13 a 19 anos e de jovens homossexuais é o foco principal. Eles são os grupos mais vulneráveis ao contágio pelo vírus HIV. Os números mais recentes da AIDS no Brasil mostram que a epidemia na década de 2000 se comporta de forma diferente entre os jovens. Na população geral, a maior parte dos casos está entre os homens e a maioria das transmissões ocorreram em relações heterossexuais. Se analisada somente a faixa etária dos 13 aos 24 anos, a realidade é outra. De 13 a 19 anos, a maior parte dos registros da doença, 60%, está entre as mulheres. Entre os jovens de 20 a 24 anos, os casos se dividem de forma equilibrada. Para os homens dos 13 aos 24 anos, a principal forma de transmissão é a homossexual. A maior empresa de vacinas do mundo, a francesa Sanofi Aventis, prevê lançamento de uma vacina contra a dengue em 2013. A farmacêutica tem alcançado bons resultados nos testes com o imunizante que entram agora em uma nova fase. Todos os anos, 50 milhões de pessoas são infectadas pelo Aedes aegypti no mundo todo. No Brasil, estados do Sudeste, Norte e Nordeste são os mais suscetíveis a epidemias da dengue. Previsão do tempo: enquanto o Rio de Janeiro entrou hoje no 13º dia sem chuvas e com temperatura em torno dos 40 graus, em São Paulo também faz calor, mas ocorrem pancadas de chuva há 47 dias. E de acordo com os meteorologistas, esta situação vai continuar durante a semana na capital paulista. Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo amanhã. Até quarta-feira pode chover mais cedo, no início da tarde, e a chuva deve durar mais tempo. Na quinta e na sexta-feira voltam a ocorrer pancadas rápidas de chuva no fim de tarde. Faz calor todos os dias. Os termômetros vão registrar mínima de 20 e máxima de 32 graus. A seguir, nem a chuva e o frio afastaram os foliões do tradicional Carnaval de Veneza.